Boa noite, que a paz do Divino Mestre Jesus seja nosso companheiro. Vamos rogar ao Mestre, rogar ao Jesus, rogar a espiritualidade, para que nos assista nesses instantes de evangelioterapia. Nossa casa costumamos fazer o estudo do Evangelho às segundas, sextas e segundas e domingo, não é? Sempre, na quarta-feira, nós sempre trazemos um tema livre, não é? Mas sempre temas ligados ao Evangelho. O nosso tema de hoje é o mal e o remédio. Está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós iniciamos dizendo: bem-aventurados, o que Jesus afirmou, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os sequiosos, os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus 5, 6 a 10. Quando Jesus se refere a bem-aventurados, os aflitos, porque serão consolados, ele se refere aos aflitos, mas não aos que se revoltam. Tem aqueles aflitos que dizem assim: por que, Senhor? Eu não mereço. Que injustiça! Acho que vocês já ouviram isso. Eu não mereço, que injustiça. Eu sou tão bom, eu nunca fiz mal a ninguém. O fato de não fazer mal a ninguém não quer dizer que seja bom. Bom é fazer o bem. Isso é o que caracteriza a bondade. É fazer o bem. Não fazer o mal, mas não se fazer nada, também não leva a lugar nenhum. Porque é preciso fazer algo ativo, né? Fazer o bem, auxiliar, servir. Afinal de contas, eu ouvia muitas vezes minha mãe dizer assim: estamos no mundo para servir e não para ser servido. Então, Jesus veio para servir. Nós estamos aqui para fazer alguma coisa, para fazer merecer a nossa estada aqui na Terra. O que é que estamos fazendo aqui? Qual a missão de todo ser aqui na Terra? Qual é a minha missão dentro do meu lar? Qual é a minha missão na minha família? Qual é a minha missão em qualquer lugar que eu me movimento? Eu preciso deixar minhas marcas, né? Se eu não deixar minhas marcas, eu não existi. Eu não passei pela vida, ainda não passei pela terra. Então, eu tenho que deixar alguma coisa registrado para que um dia alguém diga: olha, isso aqui foi minha mãe que me ensinou, isso aqui foi minha avó que me ensinou, isso aqui foi minha tia que deixou, que um dia me orientou. Eu lembro, às vezes, são pequenas coisas que você registra a vida de um ser. Eu aprendi, desde quando eu me casei, no início do meu casamento, minha sogra me ensinou uma forma diferente de cortar limão. Eu nunca esqueci essa forma. Eu sempre corto o limão da forma que ela me ensinou, não é? Porque a forma que ela me ensinou a cortar o limão é uma forma que aproveita o limão 100%. Ao invés de cortar como a gente tem que cortar na forma horizontal, ela me ensinou a cortar de forma vertical. Então, aproveita os dois lados do limão e o centro do limão. Imagine, são coisas simples, mas toda vez que eu fizer isso, eu vou me lembrar da minha sogra, né? Em qualquer circunstância, eu vou lembrar. Então, tem coisas, marcas que a gente deixa na vida da pessoa. Um dia eu vi uma moça falando num programa de Ana Maria Braga, se referindo a um bolo que a mãe dela fazia, o qual ela denominou bolo dos sonhos, porque ela falou do sonho, porque ela nunca se preocupou em aprender a fazer este bolo. E um dia, quando a mãe dela desencarnou, ela sentiu vontade de fazer o bolo, mas só que ela não quis aprender enquanto a mãe dela estava ali. E aí a mãe dela veio em sonho e trouxe a receita para ela, deu a receita, e ela fez o bolo, e ensinou no programa de Ana Maria. Eu digo, interessante, né? Às vezes você está ao lado de uma pessoa, você não dá muita importância,
porque acha que vai ter a pessoa a vida toda. Isso acontece com todo mundo. Isso acontece comigo, acontece com você, porque a gente nunca pensa que aquele ser que a gente ama vai partir tão depressa. E a gente acha que tem ali eternamente. E um dia a gente é pego de surpresa. Ele nos é tirado de uma forma abrupta, não é? E a gente não estava pensando que isso iria acontecer. Então, esses seres que são os aflitos que se revoltam, eles não são bem-aventurados, eles são revoltados. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que serão consolados, mas aqueles que sofrem bem, ou que sabem sofrer, ou que têm resignação para passar pela dor, pelo sofrimento. Passar pela dor, há um momento que a gente tem aquela rebeldia, aquela revolta, mas depois você vai tomando consciência, orando e entendendo e aceitando e vai compreendendo aquela dor que te alcançou. Ainda não conseguimos encarar a dor como um recurso terapêutico. Interessante, né? A dor é um recurso terapêutico. Você viu uma vacina, ela é dolorida no primeiro instante, mas que trará a saúde de volta. Quantos de nós aqui estamos hoje desejando a vacina, hein? Quantos? Eu vi um palestrante espírita, ele falando assim, que venha a vacina, eu me vacino dos dois lados. É o que todos nós estamos querendo, vacinar e ficar livre dessa doença que está deixando a gente tão inquieto, tão inseguro, não é? A gente não ter o direito de abraçar. Na virada do ano, alguém chegou para mim e falou, com abraço ou sem abraço? Eu fiz sem abraço. Imagine você ter que dizer para alguém isso, sem abraço, a pessoa querer lhe abraçar e você não querer ser abraçado, com receio, porque a gente não sabe, né, nesse momento desse abraço, o que pode acontecer, até não pegar de mão. Então, estamos vivendo esse momento de muita insegurança, de muita ansiedade, mas vai passar com certeza. A nossa visão limitada nos faz enxergar apenas o momento da dor, que eternizamos em forma de lamentos, a maioria das vezes exagerados. Ainda não sabemos o bem sofrer, a que o Evangelho faz alusão. Imagina, o bem sofrer, está no capítulo 5 também. Esse capítulo, ele é como um Chico Xavier nos falava, né? Que era o capítulo preferido dele, que tem o que a gente precisa ter nesse capítulo, né? Imagine o mal e o remédio. O que é o mal, o que é o remédio, né? Aí vem o bem sofrer, o mal sofrer. Deus é maior que seus problemas. Nós ainda temos a tendência de supervalorizar o sofrimento. Nós ficamos às vezes lamentando, repetindo. Nossas dores são sempre as maiores, nossos fardos são os mais pesados do universo. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Eu acho que nós já ouvimos essa frase, né? Será que Ele coloca? Às vezes a gente tão fraquinho, não vai aguentar esse fardo pesado? Não. Ele coloca proporcional com os ombros. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Do Evangelho segundo o Espiritismo. De acordo com a sabedoria divina, a semeadura é livre. Eu comecei no centro ouvindo essa frase, né? Eu não entendia muito bem, mas eu ouvia sempre um palestrante repetindo, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas está no livro de Gálatas 6:7. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. É claro, se você semear caju, vai colher caju, a não ser que aborte, né? Que a semente aborte. Mas se a semente não abortar, se você semear caju, vai colher caju. Semear maçã, vai colher maçã, não vai colher laranjas. Então, se você semear espinho, vai colher espinho. Se você semear vento, vai colher tempestade. O que significa que somos livres para agir da maneira que quisermos,
mas não poderemos escapar dos efeitos causados pelos nossos atos. Está lá na Revista Reformador, novembro de 1998, José de Almeida. Indispensável valorizar a aflição, sopesando-a com discernimento, de modo a conduzi-la às fontes inexauríveis do Evangelho, em clima de serenidade, respeito e amor. Ali todas as dores se acalmam, todas as lágrimas se enxugam, todos os aflitos são consolados. Está em Joana de Ângeles Celeiro de Bênçãos. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem aos poucos dias brumosos do presente. Isso está no Evangelho, capítulo 5, Santo Agostinho, item 19, né? Então, o remédio é a fé. A fé que o Evangelho nos fala no frontispício, fé inabalável, é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a fé não é a fé cega, é uma fé raciocinada. Eu creio porque creio, para que creio. Não é crer simplesmente. Essa semana eu vi uma senhora falar uma coisa aqui e eu fui terrivelmente... Eu sou muito sincera às vezes, até demais. Mas ela falou assim: eu não vou tomar vacina porque Jesus já me curou. Eu olhei para ela e falei assim: deixe de ignorância. Depois, meu Deus, para que eu falei isso? Deixe de ignorância. Se Deus colocou vacina no mundo, se Deus colocou os homens da ciência para estudar e pesquisar sobre a vacina, porque nós precisamos da vacina. Quando Jesus fala vigia e ora, as pessoas não entendem. Fala assim, orar e vigiar. Vigia e ora. A gente tem os recursos, Deus nos dá os recursos, era para ser utilizados. Vamos deixar de ignorância, minha gente. A gente precisa usar os recursos que Deus nos dá. Imagine quantos seres de ciência estão debruçados sobre a descoberta dessa vacina, para nos beneficiar. E o que é que a gente está esperando? A gente está querendo o quê? Quer mais que caia do céu, a vacina venha aí e aconteça de forma, sei lá, misteriosa? É muito complicado. Viu? Aí eu estava olhando aqui no livro Lampadário Espírita, que é um livro de Divaldo Franco, da Joana de Ângeles, no capítulo 3, onde ele fala considerando a fé. Olha o que é que ele fala aqui da fé. A fé é uma necessidade espiritual, da qual não pode o espírito humano prescindir. Então, a gente tem necessidade de ter fé, mas a gente tem que compreender, da mesma forma que o corpo aure no ar e no pão, os recursos de manutenção e preservação do patrimônio celular, o espírito necessita da fé, que vitaliza e renova, dinamizando forças de difícil classificação que encorajam, tonificando a organização física e psíquica da tarefa valorosa de progredir. A fé é o alimento sutil. A fé é o tesouro de inapreciado valor que caracteriza os homens nobres a serviço da coletividade. Que lindo, né? A fé é o tesouro, inapreciado valor que caracteriza os homens nobres. Olha o livro aqui, esse livro é bem antigo o meu, não sei a capa agora, deve estar com a capa mais bonita, né? Esse meu é bem antigo, a edição é de 1900 e, deixe-me ver, é bem antigo, não dá para ver aqui não. 1991, bem novinho, né? E aí nós
ficamos a pensar. No livro Fonte Viva, fala: a palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza. Olha só, porque aí as pessoas não entendem, né? Faz as suas interpretações ao seu bel prazer e diz que foi Jesus que mandou. Não manda marchar na fraqueza ou na lamentação. A gente não toma vacina e depois vem uma situação mais difícil. Porque Deus quis. Deus não quis nada. Ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Está em Emmanuel, no livro Fonte Viva. E aqui nós vamos encontrar um antídoto muito eficaz para as nossas dores, para o mal e o remédio. É tão sábio essa prece de Francisco de Assis. Nela encontraremos tudo que a gente precisa para o medicamento, para o mal. Então, nós vamos, pouco a pouco, descortinando o remédio para cada situação. Quando ele diz aqui: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Imagino que é você ser instrumento da paz de Jesus. Como eu vi um dia Marcos falando, não é qualquer paz, é a paz de Jesus. Ser instrumento da paz de Jesus é um instrumento muito refinado. É um instrumento bem trabalhado para ser instrumento da paz de Jesus. Quando ele disse essas doces palavras: eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dar. A paz que vos dou, o mundo não conhece. Então, imagine que paz é essa que Jesus se refere. Que paz é essa? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, o antídoto do ódio é o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Já pensou onde está aquela turbulência, aquela discórdia? Você conseguir levar a união, é sábio modificar aquele ambiente que está turbulento. A gente tem que aprender a fazer essas coisas, a modificar aqueles ambientes com turbulência, fazer com que tenha paz. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Há muitas formas de fazer com que, às vezes, tem dúvidas, você fazer com que as pessoas entendam por que está com aquela dúvida e buscar a verdade, não é? Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Sabe o que é um ambiente todo mundo desesperado? E você conseguir levar a esperança, conseguir ser o alimento, o elemento modificador daquele ambiente. Deixar com que haja paz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Tem uma história interessante no livro Atravessando a Rua, onde conta a história de um homem que passava por um local onde havia muita turbulência. E ele entrou nesse ambiente e riscou um fósforo. Imagine, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ele riscou um fósforo. E essa pequena luz, imagine se um fósforo é capaz de fazer isso. Imagine a luz da oração, o que é que não faz? E ele riscou o fósforo e aí acabou a confusão, porque todo mundo começou porque estava todo mundo desesperado, buscando, sem saber, se escondendo nas furnas, sem saber o que estava acontecendo dentro de um casarão. E ele vem e acende um fósforo, leva a luz e modifica o ambiente, tira aquele desespero que estava ali reinando naquele casarão. Então, a gente pode ser esse elemento que pode levar luz onde tem trevas.
Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Às vezes a gente quer ser consolado, mas a gente não quer consolar. A gente quer ser ajudado, mas a gente não quer ajudar. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Veja que prece completa, não é? Uma prece dessa completa. Quando a gente faz uma reflexão dessa, a gente já tem a resposta para tudo, né? Onde está o mal, onde está o remédio. Aí eu digo, está uma coluna com o mal, uma coluna com o remédio, né? Então, o medicamento é eficaz. Mas nós já estamos aproximando do final. Vamos agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais, aqueles que nos acolhem e assistem. Agradecer a nossa causa, a causa espírita. Vamos agradecer a nossa casa também, que nos acolhe. Já estamos com saudades. Os nossos irmãos, companheiros, envolvendo todos os trabalhadores da CF, envolvendo todos os colaboradores nas nossas vibrações. E queremos encerrar a nossa atividade com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, assim seja. Muito obrigado, Jesus. Nos abençoa, nos envolve, hoje e sempre, assim seja.